A hipoglicemia refere-se a uma concentração de glicose no plasma que é inferior ao limite mínimo do normal para a idade. Como o cérebro depende principalmente da glicose como fonte de energia, a hipoglicemia prolongada pode causar efeitos adversos graves, como convulsões e lesão cerebral permanente. Crianças com menos de 48 horas de idade frequentemente apresentam hipoglicemia fisiológica transitória, enquanto a hipoglicemia persistente além de 48 horas de vida pode ser causada por medicamentos ou substâncias, bem como condições únicas da infância, incluindo erros inatos do metabolismo de carboidratos, hipopituitarismo, hiperinsulinismo, defeitos de oxidação de ácidos graxos, distúrbios da gliconeogênese e distúrbios hipoglicêmicos cetóticos. Agora, se um paciente pediátrico apresentar hipoglicemia, você deve primeiro realizar uma avaliação ABCDE para determinar se seu paciente está instável ou estável. Se instável, estabilize as vias aéreas, respiração e circulação. Em seguida, obtenha um nível de glicose por punção digital ou calcanhar e obtenha acesso intravenoso para administrar dextrose. Além disso, comece o monitoramento contínuo dos sinais vitais, incluindo pressão arterial, frequência cardíaca e oximetria de pulso. Finalmente, se necessário, forneça oxigênio suplementar. Aqui vai uma dica clínica. Certifique-se de considerar septicemia em um recém-nascido com hipoglicemia, especialmente se ele está instável ou tem instabilidade de temperatura. Agora vamos voltar à avaliação ABCDE e discutir sobre pacientes estáveis. Nesse caso, primeiro obtenha uma história clínica e exame físico focados, além de glicose à beira-leito, seguido por uma amostra de laboratório para confirmar o nível de glicose no plasma. As manifestações clínicas da hipoglicemia variam com a idade, com recém-nascidos e bebês apresentando sintomas como má alimentação, letargia ou irritabilidade, enquanto uma criança mais velha pode relatar fraqueza, sonolência, confusão ou fome. Enquanto isso, o exame físico em um recém-nascido ou bebê pode revelar palidez, tremores e ocasionalmente convulsões, enquanto uma criança mais velha pode apresentar confusão, sudorese ou fraqueza. Em ambos os casos, a glicose à beira-leito será inferior a 50 a 60 mg por decilitro. Finalmente, se a glicose no plasma for inferior a 50 mg por decilitro em recém-nascidos com menos de 48 horas de idade, e inferior a 60 mg por decilitro em bebês ou crianças com mais de 48 horas de idade, você pode diagnosticar hipoglicemia. Aqui vai outra dica clínica. Distúrbios hipoglicêmicos são muito menos comuns em crianças mais velhas, então sempre avalie pacientes verbais para o triângulo de Whipple, antes de iniciar uma avaliação mais profunda. Os critérios incluem uma concentração de glicose no plasma documentada como baixa, sinais ou sintomas consistentes com hipoglicemia e alívio desses sinais ou sintomas após a ingestão de glicose. Uma vez diagnosticada a hipoglicemia, seu primeiro passo é avaliar a idade do seu paciente. Para bebês com menos de 48 horas de vida, considere hipoglicemia transitória, que é comum nos primeiros 2 dias de vida devido ao hiperinsulinismo fisiológico transitório. Esses bebês são frequentemente pequenos ou grandes para a idade gestacional, prematuros ou filhos de mãe diabética. Nesse caso, dê glicose ao seu paciente, seja alimentando o bebê ou administrando dextrose intravenosa se eles não conseguirem se alimentar. Em seguida, reavalie o nível de glicose no sangue após 48 horas de idade. Se a hipoglicemia tiver resolvido até esse momento, diagnostique hipoglicemia transitória do recém-nascido. Por outro lado, a hipoglicemia que persiste após 48 horas de idade provavelmente é patológica, então nesse caso você deve considerar um distúrbio hipoglicêmico persistente. Antes de prosseguirmos com uma avaliação, vamos voltar e discutir sobre pacientes hipoglicêmicos que apresentam o quadro após 48 horas de vida. Nesses pacientes, considere a possibilidade de efeitos de medicação ou outra substância, especialmente se seu paciente tem diabetes. Alguns medicamentos comuns associados à hipoglicemia incluem insulina, sulfonilureias ou beta-bloqueadores. Além disso, a ingestão de álcool frequentemente causa hipoglicemia em crianças, uma vez que é frequentemente encontrada em enxaguantes bucais e pode ser ingerida acidentalmente. Se houver uma ingestão conhecida ou suspeita de qualquer um desses, seu paciente provavelmente está lidando com hipoglicemia induzida por medicação ou substância. Por outro lado, se você descartar medicamentos e substâncias associadas à hipoglicemia, deve considerar um distúrbio hipoglicêmico persistente.
Neste caso, comece sua investigação avaliando o momento da hipoglicemia em relação à alimentação, pois isso pode fornecer pistas sobre a causa subjacente. Se a hipoglicemia do seu paciente ocorrer apenas após as refeições, considere um erro inato do metabolismo dos carboidratos. O próximo passo é solicitar exames, incluindo substâncias não redutoras de glicose na urina e testes genéticos moleculares. E não se esqueça de revisar os resultados do teste de triagem neonatal do paciente, se disponíveis. Agora, se substâncias não redutoras de glicose na urina forem positivas e a triagem neonatal não detectar atividade de gout, você pode diagnosticar galactosemia. No entanto, se substâncias não redutoras de glicose na urina forem positivas e os testes genéticos confirmarem uma mutação no gene ALDOB, diagnostique a intolerância hereditária à frutose. Agora vamos mudar de foco e considerar casos em que a hipoglicemia ocorre de forma aleatória ou durante um período de jejum. Nesse caso, seu primeiro passo é solicitar exames, incluindo um painel metabólico abrangente, cetonas séricas, tipicamente medidas como beta-hidroxibutirato, bem como lactato e ácidos graxos livres. Durante sua investigação, certifique-se de coletar amostras de sangue durante um episódio de hipoglicemia. Em seguida, avalie se há ou não acidose. Se o bicarbonato sérico for 18 miliequivalentes por litro ou mais, não há acidose. Então, procure por características sugestivas de hipopituitarismo. Estas incluem defeitos da linha média, como lábio leporino e fenda palatina, icterícia colestática e microfalo se seu paciente for biologicamente masculino. Se alguma dessas características estiver presente, considere hipopituitarismo e verifique os níveis séricos de IGF-1 e cortisol. Se ambos estiverem baixos, solicite testes provocativos de secreção de hormônio do crescimento e ACTH, bem como uma ressonância magnética do cérebro. Resposta hormonal inadequada à estimulação, bem como achados na ressonância magnética demonstrando um defeito pituitário, como a ausência do septo pelúcido, confirma hipopituitarismo congênito. Por outro lado, vamos olhar para quando as características do hipopituitarismo estão ausentes. Quando as características estão ausentes, é provável que o seu paciente tenha um distúrbio mediado por insulina ou um distúrbio de oxidação de ácidos graxos. Você pode avaliar os níveis séricos de beta-hidroxibutirato e ácidos graxos livres para distinguir entre esses. Agora, se o beta-hidroxibutirato e os ácidos graxos livres estiverem ambos baixos, considere um distúrbio mediado por insulina e obtenha níveis séricos de insulina e peptídeo C. Níveis detectáveis de insulina e peptídeo C sugerem hiperinsulinismo, mas, para confirmar suas suspeitas, avalie a resposta da glicose no sangue a uma dose de glucagon intravenoso ou intramuscular. Um aumento da glicose no sangue de mais de 30 mg por decilitro confirma o diagnóstico de hiperinsulinismo congênito. Este distúrbio heterogêneo pode ser causado por várias mutações genéticas, que resultam em secreção inadequada da insulina. O hiperinsulinismo também é uma característica de algumas síndromes genéticas, incluindo a síndrome de Beck-Whipple-Wiedemann, que apresenta gigantismo somático, macroglossia, onfalocele e hemipertrofia. Finalmente, crianças com estresse perinatal, prematuridade ou aquelas nascidas pequenas para a idade gestacional correm risco de desenvolver hiperinsulinismo prolongado, com hipoglicemia persistindo além de 48 horas de idade. Aqui vai uma dica clínica. Níveis altos de insulina plasmática no contexto de peptídeo C indetectável sugerem administração exógena de insulina. Se seu paciente não tem diabetes, esses achados devem levá-lo a suspeitar de administração inadequada ou oculta de insulina. Agora vamos voltar e dar uma olhada em pacientes com beta-hidroxibutirato sérico baixo e ácidos graxos livres elevados. Esses achados devem levá-lo a considerar um distúrbio de oxidação de ácidos graxos. Então, como próximo passo, solicite um perfil de acilcarnitina plasmática. Uma elevação nas cadeias de ácidos graxos médias, longas ou muito longas sugere um defeito de oxidação de ácidos graxos. Então, solicite testes enzimáticos ou genéticos para confirmação. Se os testes identificarem um defeito enzimático ou genético, diagnostique um distúrbio de oxidação de ácidos graxos. Certo, agora que discutimos a hipoglicemia que ocorre na ausência de acidose, vamos voltar e observar pacientes hipoglicêmicos que são acidóticos. Isso significa que os níveis de bicarbonato sérico são inferiores a 18 miliequivalentes por litro. Esses casos são tipicamente causados por distúrbios da gliconeogênese ou distúrbios hipoglicêmicos cetóticos.
Nesse caso, primeiro avalie a fonte da acidose, revisando os níveis de lactato sérico e beta-hidroxibutirato. Além disso, níveis elevados de lactato e níveis baixos de beta-hidroxibutirato sugerem distúrbios da gliconeogênese. Como próximo passo, obtenha testes genéticos moleculares e, se revelar uma mutação no gene FBP1, diagnostique a deficiência de frutose 1,6-bisfosfatase. Por outro lado, se os testes genéticos revelarem uma mutação no gene G6PC, você pode diagnosticar doença de armazenamento de glicogênio tipo 1 ou GSD1. Esses pacientes geralmente apresentam hepatomegalia maciça e uma face semelhante a uma boneca. Agora, vamos mudar de foco e considerar casos em que um paciente hipoglicêmico tem acidose com níveis elevados de beta-hidroxibutirato sérico. Esses achados devem fazer você considerar distúrbios hipoglicêmicos cetóticos, então seu próximo passo é avaliar seu paciente quanto à hepatomegalia. Se hepatomegalia estiver presente, considere doença de armazenamento do glicogênio tipos 0, 3, 6 e 9 e solicite testes genéticos moleculares. Se você identificar uma mutação, seu paciente tem uma dessas doenças de armazenamento de glicogênio. Se não houver hepatomegalia, considere a possibilidade de insuficiência adrenal e obtenha um nível de cortisol sérico. Primeiro, vamos focar na insuficiência adrenal primária. Esses indivíduos podem apresentar hiperpigmentação da pele e mucosa. Os resultados laboratoriais geralmente revelam baixos níveis de cortisol sérico, bem como de aldosterona, e eles também podem demonstrar baixos níveis de sódio sérico e níveis elevados de potássio. Em seguida, solicite um teste de estimulação do hormônio adrenocorticotrófico e, se houver pouco ou nenhum aumento no cortisol sérico, seu paciente tem insuficiência adrenal primária. Por outro lado, se o nível de cortisol sérico for normal, diagnostique hipoglicemia cetótica idiopática. Esta é a causa mais frequente de hipoglicemia na infância e geralmente é desencadeada por um período prolongado de jejum, muitas vezes durante uma doença aguda. Como a hipoglicemia cetótica idiopática é um diagnóstico de exclusão e não há testes específicos que possam confirmá-la, certifique-se de descartar outras causas de hipoglicemia antes de fazer este diagnóstico. Certo, como resumo rápido, quando o paciente pediátrico apresenta hipoglicemia, primeiro avalie sua idade. Recém-nascidos cuja hipoglicemia se resolve até 48 horas de idade têm hipoglicemia transitória. Para pacientes com mais de 48 horas de idade com hipoglicemia persistente e sem exposição conhecida a medicamentos ou substâncias, considere um distúrbio hipoglicêmico persistente. Hipoglicemia pós-prandial sugere galactosemia e intolerância hereditária à frutose. Se a hipoglicemia for aleatória ou em jejum, avalie-se a acidose. Se não houver acidose, pense em hipopituitarismo congênito, hiperinsulinismo congênito e distúrbio de oxidação de ácidos graxos. Por outro lado, se houver acidose, pense em deficiência de frutose 1,6-bisfosfatase, doenças de armazenamento de glicogênio, bem como insuficiência adrenal primária. Finalmente, se você descartar todas as condições anteriores, o diagnóstico é hipoglicemia cetótica idiopática.